diz aí, meu Ceará, Osvaldozinho, a fera no ar. Osvaldozinho, vamos embora. Amigos da Metropolitana, torcida amiga, meu abraço. Bom dia, Brasil. Bom dia, Fortaleza, capital do Nordeste. E um bom dia para você também. Hoje, 7 de abril de 2025, segunda-feira, e a equipe Bola de Ouro já está no ar para comandar a maior audiência do Nordeste, aqui na Metro AM 930, primeiro lugar no coração do povo. Metro, a voz do Ceará que o mundo conhece. E deixa eu falar para vocês. É uma coisa que me chamou a atenção, foi a entrevista de Geraldo Luciano no programa As Frias do Sérgio no sábado. E o Sérgio Ponte é o repórter Bola de Ouro. Nós sabemos da sua competência, e o entrevistado deste sábado foi Geraldo Luciano a respeito de Alexis Santiago. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou resumir o que aconteceu com Alex Santiago. E pela entrevista dada de Geraldo Luciano, que ninguém discute aqui a capacidade do Geraldo, ninguém discute. Todos nós sabemos que é um dos maiores executivos desse país. Mas eu digo uma coisa. Eu vou falar aqui o que eu vi, o que eu senti, o que eu escutei e o que eu traduzi da entrevista dele. Primeiro, ele teve momentos de somente elogios para o Marcelo Paes, que não precisa disso. Todos nós já sabemos que na história do Fortaleza, o Marcelo Paes é um dos maiores presidentes, ninguém discute. Ele tem 10 anos dentro do Fortaleza, 10 anos ou mais. Aí, olha a pergunta e olha a resposta de Geraldo Luciano. O problema do Geraldo foi elogiar demais que o Marcelino é não sei o quê, que só faltou dizer que não precisava dizer que é o dono do Fortaleza hoje, através da SAF. E digo mais, eu vou ser bem claro, a verdade, na verdade, é que o Alex Santiago sofreu uma sacanagem e grande. E digo mais, em termos de dirigente de futebol, olha que eu estou nesse futebol faz tempo. Em termos de futebol, Alex Santiago foi quem mais conquistou premiações para o Fortaleza. Quer que eu repita? Para não ter dúvida. Quem mais conquistou títulos na história do Fortaleza, em termos de premiações, foi esse diretor chamado Alex Santiago. Ninguém na história do Fortaleza, como diretor, conquistou tantas premiações. Eu até dizia que tanto ele como o doutor Pablo enriqueceu o Fortaleza.
Aí, de repente, não mais do que de repente, forças ocultas, sem nenhum preparo para estar dentro de um clube de futebol, sem preparo, que você perder da maneira como foi feita um dirigente como Alex Santiago, meu amigo, você não tem nenhum conhecimento de futebol. Quanto mais ser conselho da SAF, olha aí. O conselho da SAF foi que tirou ou que demitiu a Alex Santiago, um dos maiores dirigentes desse futebol. Não tenho dúvida disso, não. Não tenho dúvida disso. Fortaleza perdeu um dos grandes dirigentes desse futebol. Olha a história dele. Olha a história. Olha o trabalho que ele teve para fazer com que o Fortaleza conquistasse premiações. Aí, de repente, um grupinho de meia tigela, conselho da SAF, se reúne para demitir Alex Santiago, que o conselho da SAF não tem nada a ver com a associação chamada hoje Fortaleza Esporte Clube. Não tem. Não tem. Talvez inveja do Alex, talvez da maneira do vestimento do Alex, como advogado, como professor de faculdade federal, mas sempre foi uma pessoa dedicada e muito ao Fortaleza Esporte Clube. Foi tudo do clube. Foi da presidência a diretor. Mais de 4 anos conquistando premiações e títulos. Conquistou Copa do Nordeste, conquistou o direito da Libertadores, 1, 2, entendeu? Trouxe o doutor Pablo, que hoje é um dos maiores técnicos desse futebol brasileiro. Na sua campanha de contratações, foi um vencedor. Só que hoje não enxerga que o time do Fortaleza está envelhecido. Entretanto, os jogos que aconteceram, as vitórias, a maneira de jogar, e o Fortaleza fez com que a sua torcida ficasse acostumada a vencer. Aí, de repente, olha só o motivo da demissão injusta. Covarde, traidores, safados, o que fizeram com o Alex Santiago. E eu não conheço o Alex Santiago, não, conheço o trabalho dele. Mas, pessoalmente, nunca sentei do lado dele, nunca dei bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Mas o trabalho que ele fez para o clube, isso é incontestável. Aí me aparecem 4 conselheiros, ou 3, ou 2, ou 1, lá da SAF, para demitir o rapaz de uma maneira estúpida, covarde e mentirosa. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na época da premiação do futsal, de basquete, né, de natação, como eles dizem, que a associação hoje do Fortaleza só dirige isso. Aí eu pergunto, por que a SAF não levou para lá o futsal, não levou o basquete, não levou natação, não levou o tênis? Por quê? Por que não levou? Por que levou o departamento de futebol? Olha, meus amigos, vocês me desculpem, mas essa SAF do Fortaleza foi a maior safadeza que fizeram com a história do clube.
Foi a maior safadeza, eu digo isso na maior tranquilidade, porque é uma incompetência demonstrada. Basta ver o que aconteceu com o Alex. E na época dessa premiação, muito pouco, por sinal, que conquistou o título de campeão brasileiro, que é difícil você ser campeão, principalmente no futsal. E o que prometeu? Na época, o Alex era presidente do Fortaleza. Presidente, que é a maior autoridade do clube. E ele prometeu a gratificação mediante a conquista do título brasileiro. E foi o que aconteceu. E aí a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que paga a premiação, pagou direto aos jogadores, através de um outro amigo, sei lá, que foi aí o erro. Mas a palavra tinha que ser mantida. A premiação do futsal para os campeões é total. Pronto. Palavra de presidente, não tem o que discutir. Isso aconteceu em dezembro. Aí fizeram uma maneira traidora, por isso que eu digo, eu acho linda a traição, mas tenho ódio ao traidor. Em dezembro isso aconteceu. Quando foi agora, dessa derrota de 3-0 para o Racing, foi que procuraram uma razão, um motivo para demitirem o Alex Santiago. Aí ficam dizendo que errou, tudo bem, ele errou, vamos aceitar que ele errou. Mas todos vocês erraram, todos. Marcelo Paes errou, esse conselho que está aí errou, comissão técnica errou, entendeu? O Geraldo Luciano também errou. E digo mais, o Geraldo Luciano esqueceu de dizer que SAF, a história da SAF, é só para clubes falidos. Não me canso de dizer isso. A SAF tira proveito de clubes falidos. Essa é a verdade de uma SAF. É só vocês olharem, observarem. Ele citou o Botafogo, mas ele não disse que o Botafogo estava falido. O Geraldo Luciano era para ter dito, não, Fortaleza não está falido, mas o Botafogo está. Daí o que aconteceu com o Botafogo? Foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, através de um americano que investiu e conquistou 2 títulos, os maiores títulos que pode acontecer no time de futebol, pelo menos aqui no Brasil, que é a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Um americano, aí vocês vão me dizer que o americano tem amor ao Botafogo, que amou a torcida do Botafogo? Não, não, não. Ele investiu, conquistou. O que ele fez depois? Bye bye Brasil. Vendeu os jogadores. Entendeu? Outra razão da SAF foi para o Cruzeiro. Estava falido. Bahia também falido. Santa Cruz do Recife também falido. Ferroviário também falido. E o Fortaleza, Geraldo Luciano, não estava falido. E digo e repito, essa SAF foi criada porque o Marcelo Paes não poderia mais disputar a eleição. E como ele vive às custas do Fortaleza, criou a SAF,
para se perpetuar no clube. Parabéns para ele. Parabéns para ele. E ainda recebe os agradecimentos da torcida do Fortaleza pelo que ele fez quando presidente da história dos 100 anos do Fortaleza Esporte Clube. Eu não discuto isso. Eu sei, sou justo. E digo e sempre disse que o Marcelo Paes é um dos maiores presidentes da história do Fortaleza. Não questiono isso. Porque é diferente você receber um clube como ele recebeu. Recebeu do Eduardo Girão, tudo pago, tudo quitado, tudo bonitinho. Ou não foi assim? Ou eu estou enganado? Porque quando a verdade chega, deve ser dita. Eu não estou aqui para agradar nem A, nem B e nem C. Eu sou amigo do Geraldo Luciano, gosto dele. Tenho nem dúvida disso. Mas a maneira, na entrevista que ele deu, ele não foi verdadeiro. Não foi. Não foi justo. Não foi justo. Ele aceitou a demissão através do conselho da SAF, olha aí, que não tinha nada a ver com o problema. O problema foi lá na associação. Quem deveria ter resolvido era a associação através dos conselheiros do Fortaleza Esporte Clube. E não um conselho de 1, 2, 3, 4, 5. Isso não é conselho, isso é um emprego. Estão lá para receber dinheiro, vivendo às custas do Fortaleza. Porque a SAF não tem investidor. O investimento que tem lá, quem paga tudo, é o Fortaleza Esporte Clube. Através dos patrocinadores, através do sócio-torcedor, através do dinheiro dos conselheiros, e por aí vai. E por aí vai. A questão, olha, o futebol, nunca me enganei, sempre foi como a política. É uma traição atrás da outra. É uma sacanagem atrás da outra. Eu fiquei tão surpreso com a demissão desse rapaz, do Alex. Fiquei mesmo. De verdade. Pelo trabalho que ele teve. Olha, rapaz, não é fácil você encontrar um diretor de futebol competente, não. Não é fácil. O cara é dedicado. Mais de 4 anos dedicado ao Fortaleza. Olha o que esse rapaz fez pelo Fortaleza. E de repente, um conselho da SAF demite o rapaz de uma maneira estúpida, covarde. Covarde. Eu me admiro ao Marcelo Paes, que se dizia amigo, permitiu um acontecimento desse, que ele sabe que o Alex foi a sustentação dele dentro da SAF. Ele sabe. Entendeu? E o que mais eu fiquei admirado foi na entrevista do Sérgio Ponte com o Geraldo Luciano. Por que ele não disse, olha, a SAF é só para clube falido? Por que ele não falou isso? Por que ele não falou isso? Por que ele não disse que foi o Alex que trouxe o doutor Pablo? Que o doutor Pablo é que enriqueceu o Fortaleza? Que o doutor Pablo é que fez tudo dentro desse Fortaleza através de conquistas, de premiações? A verdade é essa. Não tem outra, não. As pessoas não falam porque não querem falar. Porque não querem ou porque não podem, de uma maneira ou de outra. Mas foi vergonhoso. Foi uma puta de uma sacanagem que fizeram com esse rapaz. Eu, presidente do Fortaleza hoje, presidente da executiva, eu acabava com essa SAF. Acabava mesmo.
tudo para fora. Estão lá através de emprego, querem o dinheiro do Fortaleza, querem viver às custas do Fortaleza. Falei ter falado no oferecimento dos milionários anunciantes pelo rádio. Atenção construtor, metalúrgico e consumidores de ferro e aço em geral. Venha para Noronha e Noronha Comércio de Ferros, colunas, virgas e radier sob encomenda, forro Volterrama, barras chatas, redondas, quadradas e cantoneiras, tubos e metalons, telas para piso, corte e dobra de chapas para sua estrutura, calhas em alumínio ou seu perfil, chapas, barras chatas e cantoneiras inox. Envie seu projeto que preparamos seu orçamento, tudo em até 3 vezes no cartão sem juros. Telefone 3292 4554. Ou você não é normal, ou você é doido mesmo, porque você apostar R$1 para receber 4.000 e deixar de apostar aonde você ganha 6, você aposta R$1 no Para Todos, ganha R$6.000. E tem mais, é meio século de credibilidade. Para todos é sorte para todos. Portanto, aposte no Para Todos. O Para Todos é tradição, é credibilidade, desde 1976, trazendo sorte para todos. E hoje pode ser o seu dia. Acompanhe as extrações ao vivo. Faça uma visita ao Para Todos, Avenida Tristão Gonçalves, 123, Centro de Fortaleza. O Auditório Francisco Bororó está de portas abertas. Venha e acompanhe todas as extrações. Faça o seu jogo pelo 0800 427 5500. Pode ser pelo site oficial do Para Todos ou com os cambistas e agentes lotéricos perto de você. Acredite na sua sorte. Hoje pode ser o seu dia. A sorte é para todos. Olha a hora, são 7 mais 14 em cima do ponto, na Grande Fortaleza, capital do Nordeste, terra do doutor Tibério Carneiro e doutora Lalinha, no seu simpático e milionário bairro da Aldeota. Não, tá aqui, eu não quero não. Então, eu vou agradecer a vocês por essas mensagens, pelos comentários, nem tanto. Eu apenas não gosto, não me sinto bem de injustiça. Uma baita de uma sacanagem que fizeram com esse rapaz Alex Santiago. E o pior de tudo, quem perdeu foi o Fortaleza. Perde um dirigente, que não é fácil você encontrar um dirigente, não. Não é fácil. Principalmente um dirigente vencedor. O que há? Aí ficam querendo encobrir a sacanagem, ou a traição, ou a covardia, do jeito que vocês quiserem pensar. Eu não quero mais nem falar nesse assunto, porque me irrita. É uma vergonha o que fizeram com o Alex. É uma vergonha. Eu me admiro o Marcelo Paes, que é o presidente dessa senhor da CEL, senhor da SAF. O que há? Você permitir um conselho novo há pouco tempo, sem nenhuma competência, para saber o que, ou reconhecer um grande dirigente que é o Alex. Quem perdeu? Fortaleza. Quem perdeu? A torcida. A torcida. Cara, olha, eu fiquei assim, sabe? Fiquei muito mais surpreso com a entrevista do Sérgio Ponte com o Geraldo Luciano. Ele não foi justo. Não foi. Ele demonstrou que o esporte, o futebol e a política é a mesma coisa. São as traições, são as covardias, são as decepções. Uma vergonha.
Foi uma vergonha o que aconteceu com Alex Santiago. E você ainda vai achar bonito? Você vai dizer que o Conselho da SAF, quem é o Conselho da SAF? Quem é esse conselho inventado para receber dinheiro? Quem é esse conselho? Já o Conselho do Fortaleza é diferente. Você, para ser conselheiro, você paga para ser conselheiro. E o Conselho da SAF leva o dinheiro do Fortaleza. Não é engraçado essas coisas? É engraçado. Dá vontade de rir para não chorar. Eu já disse aqui e vou repetir. Eu, no lugar do doutor Rolim Machado, presidente da executiva do Fortaleza Esporte Clube, eu acabava com a SAF. Na hora, que eu não vejo nenhum futuro nessa SAF. Nenhum. Quem mais errou foi a SAF. Quem mais errou. Recentemente, olha o que a SAF fez. Contratou o Davi Luiz. Contratou o tal de Gaston. Tal de Paulo Fernandes. Purrando de goela abaixo. Aí você pode ter dúvida até de rachadinha, rapaz. É o que está acontecendo nesse futebol. O pessoal quer viver às custas de futebol hoje, e não é assim. Futebol, acima de tudo, tem que ter o espírito olímpico. Olha o que acontece, você vai ser presidente de uma federação, você não quer sair mais. Olha uma eleição da Confederação Brasileira de Futebol, chapa única. 40 clubes, todos eles, votaram na chapa única. Isso é um futebol? Esse é o futebol brasileiro? Presidente de federação vendendo seu voto, o outro clube vendendo seu voto, a troco de quê? Desse futebol brasileiro que aparentemente está falido. Está falido. E eu vejo assim, sabe, uma coisa imoral. É imoral. E mediante os acontecimentos, por isso que eu comparo o futebol e a política a mesma coisa, é uma sequência de família. O deputado hoje é deputado, a filha é vereadora, o filho é deputado e por aí vai. E por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, a CBF todo mês manda 215 mil para a federação. 215 mil. Ninguém fala, ninguém diz nada. Acha bonito. Acha é bonito. Ainda diz que é o melhor gestor. Que perdeu o Guarani de Sobral, perdeu o Icasa, perdeu o Guarani de Juazeiro. E tem mais. E tem mais. É uma cabine de emprego hoje. Eu conheci a federação na época de um Brando Vitoriano, de um Cândido Lopes do Fares, de um Zé Lino da Silveira. Pessoas que faziam futebol verdadeiro. Ajudavam os clubes. Chegaram a ajudar tanto que fizeram 4 campeões. Teve uma época que fizeram 4 campeões dentro de um campeonato. Entendeu? Mas o que adianta eu estar falando isso? Eu falo para o torcedor. Para o torcedor entender. Com clareza. Aqui não tem mistério. Aqui não tem puxa-saquismo. Entendeu? Não tem. Esse programa da equipe Bola de Ouro aqui na Metropolitana é para defender a sociedade, defender as injustiças,
entendeu? A ser justo, ou procurar ser justo. Tá certo? Eu vou dar uma aliviada, só para encerrar esse assunto de Alex Santiago, SAF e outras. Se, na entrevista, o Geraldo Luciano... Oswaldazinho, bom dia, campeão. Estou te escutando aqui em Feira de Santana. Soca a que era madeira uma desses empresa. homens, Oswaldazinho. Você tem razão. que era uma Estou escutando empresa. aqui em Feira de Santana, na Bahia. Se ele não sabe, vai saber agora. O Fortaleza sempre foi uma empresa privada. Sempre. E digo mais, se essa empresa aí, que vocês constituíram através da SAF, como é que uma empresa aceita um funcionário que prejudica a empresa? Quer que eu diga um exemplo? Gaston foi dispensado, Pedro Augusto foi dispensado, que prejudicaram ou a SAF ou a empresa, que se fosse funcionário de uma empresa mesmo, seria demitido. Não tem nem dúvida disso. Ou você vai aceitar um funcionário que lhe dá prejuízo? Você não vai aceitar. Portanto, é o que eu falo. A verdade não é dita, não é clara, não é. E continuo e vou dizer sempre que foi uma baita de uma sacanagem que fizeram com Alex Santiago. Falei, tá falado, não vou falar mais no assunto, entendeu? Lamento pelo clube, lamento. Perder um dirigente como o Alex Santiago é lamentar. É lamentar. O resto é conversa mole. O resto é conversa mole. Entendeu? Vamos aqui agora puxar para outro assunto. Ceará venceu o Grêmio, venceu bem. Venceu bem. Mas eu não vou dizer aqui que o Ceará jogou bem, que deu show de bola. Não vou dizer. O que o Ceará tem mesmo hoje é um baita de um centroavante. Tem. Caiu um dilúvio dentro do Ceará. Se duvidar, foi a maior contratação dos últimos tempos do Ceará. Foi esse rapaz chamado Pedro Lucas. Cada jogo ele faz gol. Me lembrava até o Sandro. Todo jogo fazia gol. Todo mundo fala, 8 jogos fez 7. Não, ele fez. Cada jogo ele fez um gol. O outro é porque ele não jogou. Está aí o Ceará com a vitória. Está bem, mas nem por isso eu não vou deixar de dizer que o Ceará precisa de contratações. Precisa. São 38 rodadas. Olha quantos jogadores já estão no departamento médico. Jogadores importantes, como o Pedro Henrique, baita do jogador também. E a torcida do Grêmio... Acho que o Fortaleza ontem, no segundo tempo, o Vojvoda botou o time todo para trás, o Fortaleza ficou se defendendo, rapaz. Parecia um time pequeno. Então, assim, o Fortaleza é grande, Vojvoda. Bota o time para frente. Tem jogadores no banco à altura. Aí a gente toma o gol no final do jogo. Então tá bom, só isso mesmo. Mandar um abraço aqui pro grande Jota Ramos. Valeu, Rosinho. Estamos aqui na escuta. Valeu, Cavalcante. Participe sempre. Na verdade, Fortaleza não jogou nada. Eu já disse aqui várias vezes, Fortaleza é um time desgastado. Não há mais uma motivação. Lembra que eu citei aquele exemplo? Vassoura nova e varredeira? Porque é assim. Você não pode continuar com o jogador 4 anos dentro de um clube. Você não pode concentrar um time de futebol no lugar que você trabalha. É por isso que eu digo que todos erraram. Todos erram no Fortaleza. Vamos lá, vamos ouvir a palavra do torcedor. Tempo, cara. Os jogadores não assimilam mais o que ele fala.
o que ele manda. E quando chega esse ponto, é parar. Não tem ninguém substituível não. Agora o Fortaleza vai ficar quando? Se até agora, se o Fortaleza, se ele não conseguiu ainda dar um padrão de jogo ao Fortaleza. O Ceará tem um padrão de jogo. Quando 10 chegou, tem um padrão de jogo. Fortaleza não tem. Essa é a minha opinião. É de Maçãs da Rádio Torino de Trairi. Bom dia. Tá certo. Só lembrar você o seguinte. O problema do Fortaleza chama-se elenco. Pronto. Elenco. Não é mais o mesmo elenco de 3, 4 anos atrás. Não é mais. É um elenco cansado. E não renovou. A SAF só pensa em dinheiro, meu amigo. Essa é que é a verdade. Entendeu? O doutor Pablo trabalha com o que tem. Com o elenco que tem. O problema chama-se elenco. Aí eu vou dizer como Cardoso. O elenco não tem mais o que dar. Não tem. Vai virar jogador Bolsa Família. Que recebe e não trabalha. Pronto. Acabou. Vamos pra frente. Vamos lá, Ricardo. Assim, só registrar aqui a audiência do Adriano acompanhando o programa, o Antônio, né, que está ligado no programa no YouTube, e o Robson Cardoso também, que deixa um abraço para você. Muito obrigado a todos vocês. Agradecer também o Aldemir, grande zagueiro da história do futebol cearense, o Júnior, jogador que foi jogador do Fortaleza, os amigos do craque Albano, em saudosa memória, o Joãozinho da Federal, o Rebelde, o Baleia, essa turma toda lá no Conjunto dos Bancários, ouvindo o programa de maior audiência do Nordeste, com a equipe Bola de Ouro. Mais alguém? Não, assim, aguardando aqui. Aguardando. Portanto, as coisas foram bem claras. Eu gostei do programa hoje, tá? Estou satisfeito. Estou com minha consciência tranquila do que eu falei, porque falei a verdade. Falei a verdade. Sei também que nem toda verdade deve ser dita, mas eu disse, porque eu respeito o clube, eu respeito o Fortaleza e muito mais respeito a sua torcida, que é uma torcida que gosta do clube. E eu estou vendo a torcida ser maltratada. Entendeu? Essa perda desse dirigente chamado Alex Santiago, vocês queiram ou não queiram, abalou também. A verdade é essa, não tem outra não. 3, 4 conselheiros dessa SAF, de uma maneira estúpida, covarde, demitiu o rapaz, não é engraçado? E um jogador gastou, Pedro Augusto, outros. Já que é uma empresa, que a empresa vai ter funcionário para dar prejuízo, me diga aí. Então, meu amigo, não quero enganar o torcedor. Fale a verdade. A verdade sempre vence. É como o amor, sempre vence. Chegando ao final do programa, eu vou agradecer a rapaziada boa e amiga lá dos transmissores, que traz até você, através dos dedos mágicos do Ricardo Silva, esta beleza, esta qualidade de som para você. Agradecer ao Vicente, muito obrigado, Vicente, pela sua audiência, um abraço, lá na Banca do Paixão, na Praça dos Ferreira. Bom dia para todos vocês ouvindo o programa. E só lembrando, deixa lembrar mais uma vez, que governo que tem vergonha, mas é governo que tem vergonha. Não deixa faltar comida na mesa do café. Outra, enquanto houver um só homem sem pão,
sem teto, sem letras e sem emprego, toda possibilidade é falsa. Meus parabéns, o meu abraço à vereadora que trouxe 5 anos de PT. Não tem que aguente mais. Doa a quem doer, assina Oswaldo Azim.